Fala galera, tudo bem? Bom, o questionamento que eu tenho recebido bastante ultimamente é a respeito dos investimentos nos Estados Unidos, tá? Ou porque a pessoa não quer mandar dinheiro para fora porque o dólar está alto, né? Ou porque ela acha que o mercado americano está muito precificado, né? E como que as pessoas chegam a essa conclusão de que o mercado americano está precificado demais? Uma é através do preço-lucro histórico, né? Do SP500, então realmente está lá no topo histórico. E um segundo indicador que as pessoas usam muito é o indicador do Warren Buffett. O que significa isso? É você pegar a soma do valor de mercado de todas as empresas do SP500 e dividir, né, pelo PIB dos Estados Unidos. Tá? Esse indicador também está no topo histórico. Óbvio que você não pode pegar esses dois indicadores isoladamente, você tem que olhar com outros fatores macroeconômicos também e fazer o casamento. Mas enfim, o fato é que a gente tem que tentar olhar o contexto de hoje para o contexto histórico, né? Por que as empresas hoje estão com valuation tão esticado? Por que se a gente olha para o preço-lucro, né, da maioria das empresas é tão alto, né? Por que será que Microsoft ou Amazon, ou seja lá, pega aí as principais empresas que vocês estão acostumados a lidar no dia a dia, por que o preço-lucro dessas empresas está tão esticado, né, comparado ao histórico? Será que realmente a gente está vivendo uma bolha, né? Muito se fala também de uma bolha tech, que para mim não faz sentido nenhum, porque hoje você tem empresas que são muito consistentes, são rentáveis, boa geradora de caixa, né? Então é completamente diferente das as empresas tech hoje daquelas empresas lá da bolha.com, né, nos anos 2000. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso assunto. O mercado está caro ou está barato? Vamos entender o seguinte, no passado, né, até 2008, até antes da crise da subprime, se você for olhar a trajetória da taxa de juros lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos, assim como a maior parte dos países ao redor do mundo, praticavam taxa básica de juros mais elevada. O próprio Brasil também, se você for olhar, tem uma trajetória cada vez mais descendente. Você tem as oscilações de taxa de juros ao longo do tempo, mas são topos descendentes, né? Ele top 10, top 10, top 10 e vai caindo cada vez mais, né? Então isso, os Estados Unidos, por exemplo, né, não vê mais uma taxa de juros de 5% ao ano, por exemplo. Em 2008, 2007, 2008 foi a última vez que os Estados Unidos teve uma taxa básica de juros nesse patamar, né? Então, assim, quando a gente lê, por exemplo, livros de investidores antigos, né, como Benjamin Graham e tantos outros, a gente está lendo ali o contexto deles naquela época, né? Então, muitas coisas que eles falam ali tá baseado naquele contexto. Muita coisa dá para você absorver e você usar para, na prática, 90% do que está ali no livro, eu acredito que dá para você absorver e usar na prática aqueles ensinamentos para hoje em dia. Mas alguns pontos relevantes é preciso colocar aí, né, em questão. Então, como a taxa de juros está muito baixa, o que isso afeta? Afeta no custo de capital das empresas, né? As empresas se captam dinheiro de forma mais barata no mercado. A taxa de juros, por exemplo, para empréstimo é muito mais baixa. Então, se você, por exemplo, vamos supor que você está projetando o valuation de uma empresa aí, sei lá, da Amazon, por exemplo. Você lá projetou os fluxos de caixa, tudo direitinho, né? Usou o custo de capital, né, para trazer aquele fluxo de caixa valor presente e chegou lá no valor justo daquela empresa ali. Só que se você, supondo que você estivesse fazendo esse valuation da Amazon lá em 2008, né, com uma determinada taxa de juros, né, o custo médio ponderado de capital, que a gente chama de WACC, naquela época era muito maior por causa da taxa de juros, né? Então, você, no seu modelo, vamos supor que no seu modelo hoje, né, 2020, você não mude absolutamente nada, né? Você continue com as mesmas projeções de fluxo de caixa, já exatamente como você tinha deixado, só que o WACC ele caiu muito, caiu bastante. Então, se você joga na sua planilha, né, um WACC menor, você vai ver que o valuation da empresa vai subir, mesmo que ela continue apresentando os mesmos níveis de lucro, fluxo de caixa, etc. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para cada lucro, né, para cada real ou dólar de lucro, né, que uma empresa gere, né, na companhia, as pessoas vão estar pagando mais caro por aquilo, né? Mas isso é justificado, né, na questão do desconto a valor presente.
entendeu? Então a gente não pode simplesmente chegar e falar e concluir com 100% de certeza e falar que o mercado americano está muito caro porque os múltiplos das empresas estão muito elevados, né? Em comparação histórica, sem levar essa questão da nova realidade da taxa de juros no mundo, né? Que mudou completamente. Tá? Então é normal, tá, que as empresas estejam com múltiplos mais elevados. Eu não sei mais se o mundo vai viver, né? Eu não sei mais se os Estados Unidos vai viver a taxas de juros de 4,5%, 5%, talvez isso não ocorra mais, né? Mas enfim, fica aí para vocês refletirem, tá, a respeito disso e tomar um pouco de cuidado com essas conclusões, né, simplesmente olhando alguns números isoladamente, sem você conseguir contextualizar, tudo bem? Valeu, espero que tenham gostado da dica e um abraço.